Fim da semana 4 na NFL, a semana 4 acabou, mais uma vez ela foi maravilhosa, porque todas as semanas estão sendo maravilhosas, e antes da gente começar, 2 destaques. Primeiro que foram 3 overtimes só no domingo, 3 prorrogações só no domingo, e apenas 2 times continuam invictos depois dessa quarta semana, são eles Los Angeles Rams e Kansas City Chiefs. Roda essa vinheta maravilhosa pra gente falar sobre a rodada. Sejam muito bem-vindos ao All In Sports e já vamos começar com um dos melhores jogos que tivemos nessa rodada, que foi o Thursday Night Football entre Minnesota Vikings e Los Angeles Rams. Os Rams continuam invictos e como não, cara? Primeiro eu queria falar que os Rams jogaram com o uniforme throwback deles, um uniforme que remete aos uniformes antigos lá da época do Eric Dickerson e tudo mais, o que é muito legal. É um uniforme bonito, apesar de eu amar o uniforme novo dos Rams. E os 2 QBs foram muito bens, cara. O Kirk Cousins fez 36 passes completos de 50, 422 jardas, 3 touchdowns e foi sacado 4 vezes, o que não é tão legal assim. E o Jared Goff, mais um jogo maravilhoso. Se você achou que o Kirk Cousins foi bem, o Jared Goff fez 26 passes completos de 33, 465 jardas e 5 touchdowns. Inclusive, durante o jogo, pensou-se que ele poderia bater o recorde de jardas em um jogo, que é um recorde dos próprios Los Angeles Rams, de um quarterback chamado Norm Van Brocklin. Eu não tinha ouvido falar nesse cara na minha vida. Ele fez 554, mas aí o Jared Goff deu uma diminuída, até porque, né? Mas mesmo assim, cara, os Rams tá uma parada absurda. O jogo foi disputado, mas os Rams mantiveram o domínio desde o começo do jogo e cada jogo parece que os Rams mostram um grande destaque, e o destaque desse jogo, junto com todos os outros, foi o Cooper Kupp. O Cooper Kupp é um baita de um jogador, e pelos Vikings o Adam Thielen foi um baita de um destaque, isso é muito legal. E aí, esse jogo eu acho que é muito importante porque ele cimenta, ele confirma Jared Goff como um grande quarterback, com muitos anos aí pela frente, é o terceiro ano dele, ele começou em 2016, 17, 18, e o Sean McVay, o técnico head coach mais jovem da NFL, com 32 anos, bons demais. E como eu falei no vídeo de ontem, o Rams acabou de contratar o Cairo Santos, cara, e isso é muito legal, porque o Cairão vai ser kicker dos Rams aí por um tempo, enquanto o Greg Zuerlein está machucado. Os Vikings ficam com uma vitória, 2 derrotas e um empate. São um bom time, mas tudo bem que também tá pegando um calendário bem difícil por aí. O jogo foi 38-31. Vamos para o Sunday Strip, os jogos de dia, de domingo, começando por Bengals e Falcons. O jogo mais disputado dessa semana foi 37-36 para os Bengals. No finalzinho, a virada dos Bengals ali. Os Bengals agora estão com 3 vitórias e 1 derrota, enquanto os Falcons estão com 1 vitória e 3 derrotas. O jogo de 2 times que estão bem nessa temporada, mas os Falcons eu tenho que falar que estão tendo um calendário bem difícil esse ano, cara. Foram Eagles, Panthers, Saints e Bengals até agora, não é fácil. E os Bengals estão com um calendário um pouco mais fácil, mas também são jogos importantes. Colts, Ravens, Panthers, que foi o time que eles perderam, e agora os Falcons nessa vitória importante, né? Foi uma virada no último segundo dos Bengals com uma recepção absurda do AJ Green, que é um baita de um jogador. O jogo foi bastante equilibrado durante os 4 quartos, e o destaque dos Falcons é o Julio Jones mais uma vez, né? O cara foi líder em jardas de recepção no jogo, mesmo sem ter feito touchdowns, e ele é simplesmente absurdo. Quem diria que os Buccaneers levariam um pau para os Bears? Muita gente diria. O que eu quero dizer é que os Buccaneers estão numa fase muito legal, cara. O Ryan Fitzpatrick fazendo um milagre e tudo mais. E quem viu apenas esse jogo contra os Bears fala: quê? Como isso pode ser verdade? O jogo foi 48-10 para os Bears, um dos 2 atropelos desse domingo. Os Bears agora com 3 vitórias e 1 derrota, fortíssimos. O jogador da rodada, sem dúvidas, foi o quarterback dos Bears, Mitchell Trubisky, que fez 6 touchdowns nesse jogo. É simplesmente a melhor performance de um quarterback para os Bears desde 1949, correndo pra caramba e fazendo passes incríveis. Mitchell Trubisky tá indo muito bem, e os Bears, do jeito que estão, facilmente vão pra pós-temporada, cara. Ainda estamos com 25% da temporada regular apenas, que já é muito, infelizmente, mas já dá pra gente fazer algumas... dá pra assumir algumas coisas, né? E os Buccaneers, que tristeza, cara. Depois de jogos bons que eles fizeram, 3 jogos seguidos do Ryan Fitzpatrick com mais de 400 jardas, o que foi um recorde absoluto na NFL.
e a magia dele acabou, cara. Ele jogou o primeiro tempo sem nenhum touchdown, uma interceptação, não foi bem. Isso é muito mérito dos Bears, que conseguiram anular os Bucks também. E aí o Jameis Winston, que pôde começar a jogar a partir dessa rodada, substituiu o Ryan Fitzpatrick a partir do segundo tempo, fez um touchdown, 2 interceptações, também não foi tão bom assim. E aí os Bucks já confirmaram que o Jameis Winston vai ser o titular a partir da semana 6, porque eles descansam na semana 5, então na semana 6 contra os Falcons, o Jameis Winston é titular, e é muito triste ter um quarterback que fez 3 jogos com mais de 400 jardas no banco. É uma boa oportunidade para os Bucks trocarem ele eventualmente, né? Cowboys e Lions também fizeram um jogo bem disputado, foi 26-24 para os Cowboys. Os Lions agora estão com uma vitória contra os Patriots na semana passada e 3 derrotas, e os Cowboys 2-2. Os dois times vieram para esse jogo com uma vitória e 2 derrotas. O Matthew Stafford dos Lions jogou bem, e o destaque mais uma vez vai para o Golden Tate, 132 jardas nesse jogo e um touchdown de 45 jardas. O cara é um monstro, ele joga muito e é um baita de jogador importante para os Lions. Os Lions fizeram um bom jogo com boas corridas, mas o destaque maior desse jogo vai para o Ezekiel Elliott dos Cowboys, que fez um excelente jogo, como ele não fazia há muito tempo. 152 jardas corridas e mais 88 jardas de recepção, 240 jardas totais para ele, foi muito bom. O Dak Prescott continua mediano. Os Lions fizeram 24-23, estavam ganhando o jogo, e os Cowboys conseguiram um field goal com o relógio zerado já. Os Bills levaram um shutout dos Packers, 22-0. Eu falei que tinham 2 goleadas, 2 atropelos nesse domingo, foram 3 na verdade, porque os Packers atropelaram os Bills, só que foi um atropelo tímido, sabe? Um atropelo mesmo. Eu sei lá, eu penso que talvez devesse ter mais de 30 pontos aí, mas tudo bem. 22-0, baita vitória dos Packers. O que eu quero dizer é que, pro time dos Packers, talvez pudesse ser bem mais contra um time que não jogou bem como os Bills. Os Bills agora estão com uma vitória, 3 derrotas, o que é um banho de água fria com o Josh Allen como quarterback, mas é claro que ele é muito novo ainda, e os Bills têm um monte de problema, principalmente na defesa, e os Packers com 2 vitórias, uma derrota e um empate. Os Packers jogaram com o uniforme throwback, que nem os Rams, só que uniforme feio. Eu sei que é throwback, eu sei que é legal, mas eu acho muito feio, cara. O que vocês acham desse uniforme? Sério mesmo. A defesa dos Packers apareceu muito quando precisava. O Josh Allen com 2 interceptações podia ter feito mais, porque interceptações bobas, inclusive. Ele fez 16 passes completos de 33 tentados e foi sacado 7 vezes para 64 jardas, cara. E pelo lado dos Packers, o Jimmy Graham fez seu primeiro touchdown como um Packer, e o Rodgers foi o segundo maior corredor do jogo, cara. Isso é muito engraçado, ainda mais ele com o joelho ali prejudicado. 5 tentativas de corrida e 31 jardas, o que é bem legal. Mas os Packers, como eu disse, né, foi uma vitória um pouco tímida, porque eles sofreram com 3 fumbles e 5 faltas para 60 jardas. Tudo bem, falta é muito subjetivo, mas os Packers ganharam, é isso que importa, mas eu acho que tem coisa para melhorar aí no time. Os Eagles perderam para os Titans, quem diria isso? Os Titans fizeram um baita de um jogo e merecem todo o mérito por essa vitória. A defesa e o ataque foram super engajados, e esse foi o primeiro de 3 jogos nessa rodada que foram para a prorrogação. Os Titans começaram jogando melhor, impediram o ataque dos Eagles e fizeram excelentes passes, cara, com o Marcus Mariota sendo protagonista nesse jogo. Mas os Eagles têm aquele elenco incrível, é tanto jogador maravilhoso nos Eagles, cara, que é surpreendente que o desempenho não corresponda, sabe? Ainda mais com o Carson Wentz agora que tá de volta, corridas boas do Jay Ajayi, mas os Titans merecem esse mérito, jogaram bem. Destaque pro Dion Lewis, que veio dos Patriots, um baita corredor, e pro Corey Davis, 161 jardas, foi muito legal, inclusive eles fizeram uma comemoração de boliche que é muito boa. E aí o jogo foi pra prorrogação, mas aí, erro dos dois lados, os Titans saíram com a vitória 26-23. E os campeões estão com 2 vitórias e 2 derrotas, enquanto os Titans estão melhores, 3 vitórias e 1 derrota, o que é muito interessante. Os Texans fizeram a sua primeira vitória da temporada, agora estão com uma vitória e 3 derrotas, contra os Colts, que também estão com uma vitória e 3 derrotas agora, 37-34, em mais um jogo que foi para prorrogação. O jogo foi um baita jogo, talvez o melhor da rodada. Foi a primeira vitória dos Texans na temporada, com uma defesa que apareceu muito bem, um pass rush muito bom com o
J.J. Watt ali forte como sempre. Do lado dos Colts, o Adam Vinatieri fez 567 field goals, o que é um recorde histórico, o maior da história em números de field goal. Parabéns, Adam Vinatieri, pena que os Colts não saíram com a vitória para comemorar isso aí. O Andrew Luck fez um baita jogo, porque quando você vê que é um jogo que vai pro overtime é porque ele foi muito equilibrado. O Andrew Luck fez 40 passes completos de 62 tentados, 464, 464 jardas, 4 touchdowns, nenhuma interceptação. O T.Y. Hilton dos Colts também jogou demais com uma recepção de 42 jardas e machucou, mas ele pode perder o jogo quinta-feira contra os Patriots, mas ele deve voltar depois, não é nada muito sério. A defesa dos Colts sacou o Deshaun Watson 7 vezes, a defesa boa dos Colts, mas aí os Texans abriram contra os Colts, que acordaram no segundo tempo, conseguiram empatar o jogo numa conversão de 2 pontos e no overtime, na prorrogação, os dois times fizeram field goal, ficando 34-34 e faltando 3 segundos os Texans conseguiram fazer 37-34. Foi um baita de um jogo, cara. O que não foi um jogo tão legal porque foi um monólogo, foi o jogo dos Dolphins contra os Patriots. Os Dolphins, 3 vitórias, estavam invictos até essa semana, agora com uma derrota. Os Patriots 2-2, 38-7 para os Patriots que fizeram o monólogo, os Patriots voltando ao que era antes, e eu como torcedor fico preocupado, porque como que pode 2 desempenhos péssimos contra Jaguars e Lions e agora um atropelo? É uma inconsistência muito grande, mas ok, né? Os Dolphins, por outro lado, foi um desempenho morto, cara. O Ryan Tannehill errou muitos passes e o Brock Osweiler substituiu ele depois. E mesmo sendo final de jogo, o pessoal já meio cansado, o Brock Osweiler jogou melhor do que o Ryan Tannehill e fez o touchdown dos Dolphins para não ser um shutout, né? 38-7. Teve um momento em que os Dolphins no jogo inteiro fizeram 11 first downs no jogo inteiro e eficácia mínima em terceira descida. O Brady não foi sacado, então os Dolphins estavam muito apáticos, cara. E do lado dos Patriots a gente tem que dar um destaque muito grande para 2 jogadores. Primeiro, Sonny Michel, que estava muito tímido nos jogos até então, fez 112 jardas corridas nesse jogo, e o jogo corrido dos Patriots funcionou muito bem, o que é muito legal. E outro cara que eu queria dar destaque é o Josh Gordon, que é um cara que era dos Browns até desde então, né, e que ele já sofreu muito com substâncias ilegais, ele é meio maconheiro, e agora que ele tá nos Patriots é a última chance dele se mostrar bom, e ele foi bem simplesmente por ter dado mais uma opção ali de recebedor pro Tom Brady, mesmo a estreia sendo meio tímida ainda, né. E aí pro jogo que vem o Edelman tá de volta também, então tem tudo pros Patriots melhorarem aí. O Gronk machucou o tornozelo, não é nada sério, não é o ideal pra uma semana curta que os Patriots vão ter enfrentando os Colts agora na quinta-feira, mas o Gronk tá de boa, e o Robert Kraft, dono dos Patriots, se tornou o dono de time que chegou a 300 vitórias mais rápido na história, o que é muito legal. Os Jets perderam mais uma, dessa vez para os Jaguars, os Jets 1-3 e os Jaguars 3-1, foi 31-12 o jogo para os Jaguars, e mais um jogo difícil para os Jets, porque eles contavam muito com o Sam Darnold, e o Sam Darnold foi neutralizado nesse jogo, não fez nenhuma interceptação, mas poderia ter feito, cara. Ele continua fazendo alguns passes meio aleatórios, e é claro, ele é meio imaturo ainda no jogo, ele não amadureceu muito ainda, enquanto a defesa dos Jaguars jogou muito, provocando até safety, o que foi bem legal. O jogo virou 16-0 para os Jaguars, estava bem dominante, e o Blake Bortles jogando como jogou contra os Patriots, e não como jogou, por exemplo, contra os Titans, que o jogo foi 9-6. Foram 11 passes completos seguidos para o Blake Bortles, um recorde da carreira, e os Jets meio complicado, 31-12 aí para os Jaguars. Um baita de um jogão, e o último da rodada que foi para prorrogação, Raiders e Browns, 45-42 para os Raiders, num jogo que muito tranquilamente poderia ter tido a vitória para os Browns, que os Browns estavam ganhando até que os Raiders conseguiram empatar ali no final. Os Browns agora estão 1-2-1, poderia ter sido a primeira vez em muito tempo que os Browns estariam com saldo positivo na temporada, isso ainda pode acontecer mais pra frente, e os Raiders a primeira vitória da temporada, cara, estavam 0-3 e agora uma vitória, 3 derrotas. Os Browns há 36 partidas não faziam mais de 30 pontos, foi um jogo bom, cara, os Browns poderiam muito bem ter ganho esse jogo, mas entregaram no final ali, levando pra terceira prorrogação da semana, né. O Marshawn Lynch foi vital pros Raiders na campanha da vitória da prorrogação, e mesmo tendo errado 2 outros field goals no jogo, o McCrane, kicker dos Raiders, ganhou o jogo para os Raiders. Foi a primeira vitória da temporada para eles, e os Browns com certeza não são aquele mesmo time de 0-16, estão melhorando bem. O mérito é dos Raiders por essa vitória, eles foram atrás, o Derek Carr jogou muito, e os Browns estão melhorando, cara. Eu sinto que aquele tempo muito ruim pros Browns já foi, sabe? Tá um período de transição, e foi legal que eles fizeram uma comemoração de Dragon Ball Fusão ali, que foi muito louco.
Os Seahawks fizeram uma vitória tímida contra os Cardinals, que são o único time que ainda não ganhou nada nessa temporada. 0-4 para os Cardinals, enquanto os Seahawks estão 2-2, 20-17 para o time de Seattle. O jogo foi na University of Phoenix Stadium. Foi a estreia do Josh Rosen como quarterback dos Cardinals, titular dessa vez. Ele é bom, ele é o que se esperava, mas tá complicado. Os Cardinals não tão bem, cara. Mesmo tendo bons jogadores como o Josh Rosen e o Larry Fitzgerald, o Mike Davis correu muito bem para os Seahawks, inclusive fazendo touchdown com bloqueio do Russell Wilson, que é muito legal. Teve uma polêmica bizarra nesse jogo que o Earl Thomas do Seahawks se machucou e quebrou o joelho, e quando ele estava saindo, ele mostrou o dedinho dele, não esse, para o banco, para o banco dele, ou seja, tá uma treta pesada em Seattle ali, e talvez ele esteja fora da temporada, ainda estamos checando isso daí, né? Mesmo com a vitória, o Seahawks ainda tá com falhas de offensive line e da defesa. Os Cardinals, inclusive, estiveram à frente no placar. Eu sinto que os Cardinals não vão terminar essa temporada totalmente negativos, eles vão ganhar um jogo, porque eles não estão tão ruins assim também, sabe? Os Saints e os Giants fizeram um jogo bem legal, 33-18 para os Saints, que agora estão com 3 vitórias e 1 derrota, os Giants 1-3. Os Saints jogaram com um uniforme maravilhoso de Color Rush, porque agora não precisa ser só na quinta-feira, mas também pode, eu vou falar depois, mas os Patriots vão jogar contra os Colts de uniforme Color Rush, que é muito legal. O Alvin Kamara fez mais um ótimo jogo, o Alvin Kamara é maravilhoso, cara. 3 touchdowns, 8 jardas de média por jogada, 49 jardas em uma jogada para touchdown. Eu acho que ele foi o jogador da semana junto com o Mitchell Trubisky, foi muito bem. E a defesa do Saints segurou muito os Giants, mesmo o Eli Manning e o Saquon Barkley jogando muito bem, cara. Eu quero dar um destaque pro Saquon Barkley, que fez um touchdown pulando. Ele é um baita jogador, justifica a segunda escolha no draft geral. E o Eli Manning fez bons números com 31 passes completos de 41 tentados, 255 jardas, mas não foi suficiente para a vitória dos Giants. Os Saints dominaram mesmo, 33-18 para os Saints. Os 49ers jogaram contra os Chargers, uma vitória também bem acirrada ali. Os Chargers 29-27 contra os 49ers no primeiro jogo sem o Jimmy Garoppolo como quarterback dos 49ers, que agora estão 1-3, os Chargers 2-2, e os Chargers não estão ruins, cara. Eu falei isso na semana passada e é verdade. O CJ Beathard, que foi o substituto do Jimmy Garoppolo, foi melhor do que se esperava, quase 300 jardas, 2 touchdowns, mas também 2 interceptações. O StubHub Center, que foi o campo que eles jogaram, campo provisório dos Chargers, tava com uma pintura de futebol, soccer, tava feio, cara, não sei porque que eles não apagaram aquilo. O Philip Rivers foi o melhor, ele teve uma pick six com retorno, ou seja, uma interceptação com retorno. O Melvin Gordon foi bem, correu para 104 jardas. Os 49ers começaram melhores, mas depois os Chargers fizeram 3 campanhas seguidas com pontuação, final 29-27 para os Chargers. Vamos então para os 2 últimos jogos da rodada, começando pelo Sunday Night Football entre Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers. Eu tava esperando que esse fosse ser um baita de um jogaço, foi bem legal, mas não tão incrível assim quanto o primeiro Packers e Bears que teve na primeira semana. O jogo foi 26-14 para os Ravens, o que me faz pensar sobre os Steelers um pouco. Não tá o que eu esperava dos Steelers nessa temporada, cara. Os Ravens estão com 3 vitórias e 1 derrota, e os Steelers agora estão 1 vitória, 2 derrotas e 1 empate também, quando eles empataram com os Browns. Começando com os Ravens, eu gosto bastante do uso que os Ravens fazem do Lamar Jackson como uma ameaça dupla, tanto quando usam ele como quarterback que também corre, e quando usam ele como wide receiver ali em jogadas com o Joe Flacco, é bem legal. Os Ravens jogaram melhor a maior parte do jogo, mas não significa que os Steelers estavam mortos, não. Os Steelers empataram no final do segundo tempo, o jogo virou 14-14, ensaiavam reação, mas não conseguiram desenvolver essa reação até o fim para fazer uma virada também. E o elenco dos Steelers é ótimo, cara, mas tá meio travado. O Brown, que a gente esperava que fosse maravilhoso, que é o Antonio Brown, não foi o melhor, e sim o John Brown, do Baltimore Ravens, que fez 116 jardas e uma só de 71 jardas, uma recepção lá que foi maravilhosa. A defesa dos Steelers cedeu mais de 400 jardas, e é a primeira vez desde 1954 que os Steelers cedem mais de 400 jardas 3 jogos seguidos, ou seja, apesar do elenco maravilhoso dos Steelers, o ataque tá meio travado e a defesa tá cedendo muita jarda, cara, o que é complicado. Os Ravens fizeram 3 field goals seguidos, e aí o destaque pro Justin Tucker, que é um dos melhores kickers da NFL, ele e o Adam Vinatieri são indiscutivelmente os melhores, e a defesa segurou o ataque tímido dos Steelers ali na segunda metade, conseguindo segurar a vitória 26-14.
eu espero ver uma melhora nos Steelers, porque tá meio complicado por enquanto. E aí, fechando a semana com o Monday Night Football, que aconteceu entre o Kansas City Chiefs, invicto na NFL, ainda invicto com 4 vitórias, nenhuma derrota, contra o Denver Broncos, que tá 2-2, o jogo foi 27-23, os Chiefs continuam voando, e é claro que eu tenho que falar mais uma vez de Patrick Mahomes. O Patrick Mahomes eu adoro o Patrick Mahomes, cara. Ele é um baita de um jogador. Ontem ele fez mais de 300 jardas, touchdown correndo, mas talvez não tenha sido o jogo em que ele foi melhor na temporada até aqui, porque ele veio de 3 semanas com 13 touchdowns totais, quebrando o recorde de Peyton Manning e tudo mais. Talvez melhor que ele tenha sido o Kareem Hunt. Esse cara é um monstro, velho. O Kareem Hunt dos Chiefs é maravilhoso, ele fez 121 jardas nesse jogo, e sério, tá sendo muito legal ver os Chiefs jogarem, apesar da defesa gigantescamente que cede muitos pontos dos Chiefs, cara. Os Broncos deram trabalho, fizeram um bom jogo, o Case Keenum fez bons passes, e corridas lindas também do senhor Royce Freeman, running back dos Steelers, número 28. Gostei bastante dele. A defesa dos Broncos com Von Miller e Bradley Chubb, os dois muito bons. Enquanto os Chiefs estão cedendo muitos pontos, isso foi um ponto positivo para os Broncos aí. Os Broncos chegaram a abrir 10 pontos, um 23-13 ali para os Broncos. E aí tem um destaque para o kicker, o Brandon McManus dos Broncos, que tá 7 de 7 nessa temporada, não errou nenhum chute até agora. E aí o Mahomes invocou o modo braço monstro, que ele consegue passar tipo para 80 jardas, ainda mais no Mile High, que o ar é um pouco mais rarefeito, ele consegue passar mais longe ainda. E aí os Chiefs viraram o jogo no Mile High. E aí tem jogada em que o Mahomes faz o passe com o braço esquerdo numa terceira descida. É umas coisas absurdas, cara. Mas é interessante pensar também que um passe certo a mais do Case Keenum ou uma tentativa de lateral ali que daria certo para os Broncos poderia ter dado a vitória para os Broncos em casa. Então os Chiefs estão bem, mas eu não acho que eles são invencíveis não. Eu acho que nesse sentido os Rams podem estar um pouco melhores por estar com aquela defesa também super forte. Vai ser interessante aí ver os próximos jogos e é disso que eu queria falar. Vamos falar então sobre a semana 5 da NFL, que começa já amanhã em um Thursday Night Football entre Indianapolis Colts e New England Patriots, um jogo bom, a defesa aí dos Colts indo em cima do Tom Brady, que fez um jogo maravilhoso contra os Dolphins, mas os últimos dois não tinham sido bons, então vai ser interessante ver esse jogo aí às 9h15, e aí no domingo vão ter às 2 horas da tarde, o jogo que ganhou a votação foi Packers e Lions, um duelo de divisão aí, às 2 horas da tarde, na ESPN. Na ESPN Extra vai ser Jacksonville Jaguars e Kansas City Chiefs. Vai ser interessante porque os Jaguars eles têm um ataque forte também e podem fazer a defesa dos Chiefs sofrerem um pouco. Mas eu acho que vai ser um jogo de muitos pontos, vamos ver aí. Às 5h25 na ESPN, um jogão entre Minnesota Vikings e Philadelphia Eagles. Tem tudo pra ser um baita de um jogo também, os dois times que fizeram um duelo de final de conferência na temporada passada. Às 5h25 também outro jogo legal entre Los Angeles Rams e Seattle Seahawks. O Seattle Seahawks está tentando crescer aí, mas tá meio complicado. Se os Rams jogarem o que os Rams estão jogando, a vitória vai ser deles, não tem muito o que fazer, mas pode surpreender, vamos ver. E aí, no Sunday Night Football, Cowboys e Texans, um Sunday Night Football meio triste, pra um dia meio triste, eleições, né? E aí, fechando a semana com Redskins e Saints no Monday Night Football, um jogo que tem tudo pra ser bem legal, Drew Brees contra Alex Smith aí, que foi substituído nos Chiefs pelo Patrick Mahomes. Dois outros jogos interessantes aí, que não vão ser transmitidos aqui no Brasil, é entre Baltimore e Cleveland às 2 horas da tarde, e entre Atlanta Falcons e Pittsburgh Steelers às 2 horas da tarde, o jogo que eu votei para ser o jogo das 2 horas, mas é claro que a torcida do Packers venceu a votação. Dois times estão descansando essa semana, dois times muito divertidos de se ver, que é o Buccaneers e o Chicago Bears. Eles vão descansar essa semana, tá bom? É isso pro vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem aquele gostei aí embaixo, vamos tentar ir bem nos likes aí pra dar uma boa divulgada no canal. Eu tô gostando muito do apoio que vocês estão dando, então muito obrigado de coração, tá bom? Se inscrevam se vocês ainda não são inscritos, me sigam nas redes sociais, a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço pra todos vocês, fui!